Bom, pessoal, esse grupo, né, de répteis, né, ele inclui tudo aquilo que a gente chama de quelônios, né, que hoje a gente vai encontrar na literatura com o nome de ordem Testudina ou ordem Testudinata. Tudo isso, né, pode ser considerado como sinônimos. Esse é um grupo muito antigo dentro do grupo dos répteis. Hoje a gente tem cerca de 300 espécies de quelônios distribuídos principalmente nas regiões tropicais, a maior parte dessas espécies, com grande diversidade na América do Sul, na África e partes da Ásia, habitando tanto água salgada, terrestre, água doce, inclusive ambientes de floresta. Então, sim, existem quelônios, tartarugas, que vivem no meio da floresta. A gente tem vários exemplos, inclusive aqui, né, no Brasil. Quelônios que habitam a Mata Atlântica, a Amazônia. E dentro desse grupo, a gente subdivide eles em duas subordens. A subordem Cryptodira e a subordem Pleurodira. Qual que é a diferença básica entre essas duas subordens? A gente pode reconhecer esses dois grupos pela maneira que eles escondem o pescoço deles, escondem a cabeça. Então, esses animais têm um casco duro e esse casco serve como uma proteção para eles. E eles conseguem colocar a cabeça para dentro, e patas e membros também, e ficarem protegidos ali. Os membros da ordem Cryptodira, eles têm um movimento de recolher a cabeça, né, para trás. Então eles simplesmente puxam a cabeça para dentro do casco, e pernas também. Agora, os membros da subordem Pleurodira, eles recolhem a cabeça para dentro do casco de lado. Então, cripto significa esconder, né? Alguma coisa, uma cripta mesmo, né? Então, eles escondem para dentro. Agora, o Pleurodira, pleuro significa alguma coisa lateral, né? A pleura. Então, eles escondem a cabeça lateralmente, virando a cabeça para o lado. E as pernas também. Então, ele dá um jeito de virar as pernas também, tudo para o lado. Na subordem Pleurodira é onde a gente vai encontrar os cágados. E na ordem Cryptodira a gente vai encontrar os jabutis e os quelônios marinhos, que a gente dá o nome de tartarugas. A anatomia desses animais é uma coisa, enfim, altamente modificada. Embora a gente tenha fósseis já muito antigos, já muitos milhões de anos de tartarugas, o padrão geral do corpo mudou pouco. Embora o tamanho das tartarugas fósseis eram até maiores do que as espécies que a gente tem hoje. A gente tem algumas das espécies, uma das maiores espécies de répteis dentro desse grupo. Viventes, como por exemplo a tartaruga de Galápagos, né, que pode passar de 1,5 metro de comprimento e pesar mais de 400 quilos. Um bicho enorme. E vocês percebem que essa carapaça, né, ela é, na verdade, formada por placas, né, ósseas, e que embaixo forma uma placa formada por fusões de placas menores que a gente dá o nome de plastrão. Então, plastrão é parte da carapaça, né, que fica na região ventral do animal. Ela não consegue abandonar esse casco, porque esse casco, na verdade, é uma fusão de ossos com essas placas. Então, há uma fusão das vértebras, né, com a carapaça desse animal. Existe um espaço também onde as costelas são fusionadas lateralmente com esse casco.
Então, tudo é parte do esqueleto. Tá? Eles possuem sim uma cauda, e vocês imaginem, um animal que tem uma carapaça tão dura, uma armadura tão dura, tá? Quanto uma tartaruga, um cágado, eles não têm muito espaço para os órgãos internos. Como é que esse bicho faz para respirar, por exemplo? Olha só o tamanho do pulmão, né, marcado aqui, né, fica praticamente espremido no meio de outros órgãos, e também com o intestino, né, tudo bem armazenado ali dentro. Bom, né, esses animais conseguem, por exemplo, as tartarugas marinhas, conseguem passar horas embaixo da água. Só que com essa limitação da quantidade de ar que consegue expandir dentro do pulmão, né, ele precisa de outras estratégias para respirar também. Uma delas é a respiração cloacal. Então, esses animais eles têm a capacidade também de fazer trocas gasosas pelo epitélio da cloaca, que é altamente vascularizado. Olha só que coisa impressionante. E além disso, né, esses animais eles possuem um bico córneo. Claro que não é um bico de uma ave, mas é uma estrutura que também tem queratina e é extremamente dura. Né, e algumas espécies podem quebrar alimentos extremamente duros, como carapaças de crustáceos, por exemplo. Tem uma espécie que é chamada de tartaruga mordedeira, enfim, né? Que é uma espécie enorme. Não sei se vocês já ouviram falar. Vou compartilhar aqui com vocês. Olha o tamanho desse bicho. Então, olha as narinas aqui, ou nostril. E percebam a potência da mandíbula desse bicho. Um abacaxi. Arrancou um pedaço do abacaxi só com uma mordidinha. Então, além de ser dura, é extremamente afiado. É uma característica dos quelônios ter esse bico, né, bastante duro, queratinizado. Bom, aí vocês podem estar se perguntando. Ok, eu já ouvi falar de tartaruga, de jabuti, de cágado, é tudo a mesma coisa? Bom, é e não é. Tá? Nomes populares. Tá? Para nomes populares, a gente tem que sempre levar as coisas mais com o pé atrás. Mas o que a gente considera na sistemática hoje é que aqueles quelônios, né, que são marinhos, eles recebem o nome de tartaruga. Tá? Mas pertencem a várias famílias diferentes. Então não é um grupo assim, que inclui, né, um grupo único monofilético. Tá? Todos pertencem ao grupo dos Cryptodira, ou seja, eles recolhem a cabeça, né, para dentro do corpo. Mas são várias linhagens. Tá? Trouxe como exemplo aqui, né, a tartaruga verde, uma espécie que inclui a parte da sua distribuição aqui no Brasil, tá? Quelônias midas. O casco das tartarugas, né, geralmente ele é muito hidrodinâmico. Tá? Então, inclusive, ele é mais baixo e as bordas, né, parecem as bordas de uma asa de um avião. As nadadeiras, né, anteriores, elas são muito modificadas para natação como se fosse um remo. Então a gente não vê, por exemplo, dedos ou garras bem formadas. Tá? Eles basicamente se alimentam de outros organismos, especialmente na fase jovem. Então eles comem moluscos, algas, crustáceos, peixes, águas-vivas. Tá? Conforme algumas espécies vão atingindo a fase adulta, eles vão se alimentando, né, mais de uma dieta herbívora. Né? E eles habitam tanto água doce quanto água salgada. Tá?
E aí vem os jabutis. O nome popular jabuti, né, é o nome que a gente dá para o grupo de Cryptodira, né, então parentes das tartarugas que vivem no ambiente terrestre. Tá? Então eles habitam, né, terra firme. Esse bicho, né, pertence a um grupo de animais que tem um casco bem alto. O casco aqui ele é bem volumoso. As placas ósseas, né, elas são bem cilíndricas, né, e eles têm uma dieta basicamente, né, vegetal. Eles podem consumir pequenos animais, mas a dieta deles é basicamente planta, frutas. Tá? A adaptação desses animais é viver em terra firme. Então a gente não vai ver um jabuti dentro da água. Tá? Se vê um jabuti dentro da água é porque ele morreu. Tá? Porque o casco dele é pesado, é um bicho muito mais robusto. Tá? E é nesse grupo que se enquadra, por exemplo, as tartarugas de Galápagos, aquele bicho enorme. Na verdade, ele pertence à mesma família desse jabuti aqui. Tá? Que é Testudinidae, né? Que é a família mais diversa de quelônios no ambiente de terra firme. Tá? Então as pernas elas são curtas, mas ao mesmo tempo bem robustas e adaptadas para se locomover na terra firme. Agora, né, o cágado, que talvez sejam os quelônios mais comuns que a gente vê por aí, né, eles pertencem ao grupo dos Pleurodira, ou seja, eles dobram a cabeça para esconder ela. Tá? É o grupo dos cágados que a gente observa lá na FURG, por exemplo. Então, o corpo tem essa carapaça achatada, tá? Claro que menos hidrodinâmica do que uma tartaruga, tá? Porque a tartaruga ela nada em alta velocidade. Tá? Agora, um cágado ele fica naquela meio boiando, consegue nadar com eficiência, mas, enfim, é um nado bem menos ativo do que uma tartaruga. Tá? Ele possui membranas interdigitais entre os dedos. Tá? Não é uma nadadeira em forma de remo, como nas tartarugas, mas enfim, são dedos com essas membranas que ajudam muito, né, para o ambiente aquático. Eles conseguem passar muito tempo também fora da água sem problema algum. Tá? Mas a maior parte do tempo é sempre associado à beira de rio, beira de lagoas. Tá? Eles comem um pouco de tudo, tá? Mas principalmente matéria animal. Tá? E esses aqui, os cágados, a gente não espera ver em água salgada, apenas em água doce. Tá? Todos os cágados, que a gente chama de cágado popularmente, eles pertencem a uma família, tá? Chelidae. Então, nesse sentido, os cágados formam um grupo monofilético, porque todos pertencem a essa família, a família dos quelídeos. Quando a gente pensa, por exemplo, em tartarugas ameaçadas de extinção, como essa que vocês estão vendo aqui, essa tartaruga marinha, tartaruga de couro, percebam como esse bicho é ágil embaixo d'água. Olha só o casco hidrodinâmico. E um dos principais alimentos desses animais, principalmente na fase jovem, é água viva. Então, eles são capazes de lidar com o seu bico altamente potente, cortante, com os órgãos urticantes, os quinidócitos, né, dos quinidários, né, e saírem ilesos daquilo. E eles conseguem dilacerar e se alimentar de dezenas de águas vivas como essa ao longo do dia. Isso porque eles precisam de proteína, né, na fase juvenil, quando eles estão crescendo. Depois, algumas espécies até mudam a dieta deles para uma dieta mais herbívora. Tá? Agora vocês imaginem, né, um bicho como esse, comendo uma água viva como essa. E aí eu mostro uma foto para vocês, como essa aqui, o bicho comendo uma sacola plástica.
né? Então existem muitos estudos já dizendo que, né, os bichos confundem as sacolas plásticas com água viva. E muitas tartarugas, quando aparecem mortas na praia, vão fazer a autópsia dela, tem de tudo um pouco aí dentro. Tá? Sacolas plásticas, embalagens transparentes, que imitam então os alimentos, e também tem cheiros, tem cheiro de comida, né? Cheiro às vezes de carne, né? E eles acabam engolindo. Então, de novo, aquela mesma discussão que a gente fez para quando a gente estava falando para os equinodermos, né, isso para os vertebrados se torna também muito impactante, porque são animais que têm uma densidade populacional ainda menor do que os equinodermos. Então, de cada 1000 tartarugas que nascem, né, em ninhos como esse aqui, uma desova, uma chega à fase adulta reprodutiva. O grupo das serpentes é um grupo que inclui mais de 2.500 espécies, um dos grupos mais diversos dentro dos escamados, né, que é a linhagem, que é uma ordem esquamata. E é um grupo que tem, na verdade, adaptações que apareceram já há muito tempo, tá? Mas esse corpo alongado, né, sem pernas, eles derivam de um ancestral, né, que tinha pernas. Tá? Os fósseis com características intermediárias nos mostram isso. Tá? E essa redução de membros e alongamento do corpo, ela é secundária. Tá? Ela ocorre especialmente por causa de um hábito fossorial, de cavar. E aí algumas espécies voltaram, né, digamos assim, para a superfície, e essas linhagens estão com a gente hoje. Tá? Algumas espécies permaneceram debaixo da terra, como é o caso de muitas corais, que têm esse hábito fossorial ou semifossorial. Tá? Na verdade, a serpente ela tem o tronco alongado. Então, a cauda ela é relativamente curta, mas o tronco é a parte do corpo que se alongou. E a abertura da boca, ela atinge o seu, digamos, o maior grau de complexidade, né, nesse grupo. Esses bichos têm um crânio altamente maleável. Então, especialmente as mandíbulas, elas conseguem se mexer praticamente em todas as direções, e a abertura da boca é praticamente, né, em 180 graus, justamente para poder ingerir presas muito maiores que ela. Hoje a gente, enfim, dá muita atenção às serpentes, especialmente pela importância com acidentes ofídicos, que é o nome que a gente dá, o nome com espécies de acidentes, envenenamentos com espécies de serpentes. Tá? Então a gente tem, especialmente no Brasil, 4 grupos de serpentes que são consideradas peçonhentas e de importância médica. Tá? Que é o grupo mostrando aqui das corais verdadeiras, que na verdade são um grupo com mais de 30 espécies, nem todas têm esse padrão coralino, né? Que é essas cores vermelha, preta e branca, algumas são pretas e amarelas e brancas, tá? Especialmente lá na Amazônia. O grupo das cascavéis, que vocês estão vendo aqui, tá? O grupo das jararacas, tá? E o grupo de uma espécie que a gente tem aqui, que é a maior víbora das Américas, que é a surucucu pico de jaca, ou só surucucu. Tá? Pico de jaca porque a pele dela é tão áspera que parece a casca de uma jaca. Bom, esses 4 grupos são os grupos de importância médica que a gente tem aqui no Brasil. Tá? Mas imaginem que 28 mil pessoas são picadas por serpentes todo ano só aqui no Brasil. É bastante gente. Aí vocês imaginam, nossa, desse monte de gente, uma galera deve morrer. Não, nem tanto. Desses 28 mil,
cerca de uma média de 110 pessoas morrem todo ano, né, por acidentes com serpentes. Tá? Mais de 80% dos casos é com o grupo das jararacas, né, que não é uma única espécie, mas é um grupo com mais de 25 espécies de jararacas. Tá? O menor número de acidentes é com as corais. Tá? Menos de 1% dos acidentes com as corais, né, considerando todos os acidentes ofídicos aqui no Brasil. Tá? A surucucu, né, ela ocorre basicamente na Amazônia e em algumas áreas da Mata Atlântica perto do Rio de Janeiro, né, Espírito Santo. E aí a gente, para entender um pouco do porquê do maior número de acidentes com a jararaca do que com a coral, é bacana a gente entender também um pouco da anatomia das serpentes, porque aí a gente consegue relacionar a relação entre acidentes, né, e a habilidade da serpente de injetar o veneno. Existem 4 tipos de dentição que os cientistas classificam as serpentes. As serpentes de dentição áglifa, que é o primeiro caso aqui, né, aqui tem um raio-x do crânio desses animais, ela não tem dentes que inoculam veneno. Ou seja, né, elas não são venenosas. Mas elas têm dentes. Áglifa não significa que não tem dente, elas têm dentes. Esses dentes são fileiras de vários dentes, geralmente recurvados, né, que é para segurar a presa e não deixar ela escapar. Tá? Aí tem uma variedade de bichos que tem esse tipo de dentição. Tá? E é a dentição ancestral desse grupo. Tá? Uma dentição que não injeta veneno. Jiboias, sucuris, tem esse padrão de dentição. Tá? Algumas matam por constrição. Então elas pegam, prendem, se enrolam e apertam. Sufocam. Tá? Existem acidentes com ela, sim, tá? Mas não são acidentes graves. Aí a gente tem a dentição proteróglifa, que é o caso das corais. Existe um dente, um par de dentes, que injeta veneno, né, que fica localizado mais à frente da boca, tá, que a gente pode ver aqui. Vou botar um zoom maior aqui. Ó. Então esse dente aqui, ele tem um sulco, né, na parte de trás, que é por onde escorre, né, o veneno. A glândula de veneno está localizada, né, aqui atrás do olho. Só que as corais que têm esse tipo de dentição, elas têm uma limitação de abertura da boca muito pequena. Eles não conseguem abrir a boca de uma maneira tão grande, assim, tão ampla. E esse dente ele é extremamente pequeno. Então, para ocorrer acidentes com humanos, é raro, porque a cobra ela precisa, né, morder e levar alguns segundos ainda para injetar esse veneno, né? E tem que ter um pedaço de carne pequeno o suficiente para que ela consiga morder. Essas cobras não são muito grandes. Corais, sim, talvez a maior espécie de coral passe de 1,20 m, 1,30 m, né? Mas geralmente a abertura da boca é muito pequena, então pode pegar um dedo, né? Às vezes os acidentes ocorrem, por exemplo, na mão, quando a pessoa tenta pegar, mas não são cobras que dão bote, não são cobras que são agressivas. Geralmente são cobras que saem para caçar outras cobras, lagartos. Então eles têm uma dieta para se alimentar de outros répteis, a grande maioria. Então os acidentes são raros, embora sempre considerados sérios. E a dentição mais importante para nós, que é a solenóglifa, ou seja, a dentição das víboras, que são aquelas que têm dentes que inoculam veneno, né, em grande quantidade, tá, e são as que picam. Né? Então, o movimento de picar é típico dessas espécies que têm essa dentição solenóglifa. Estão associadas a grandes glândulas de veneno,
Tá? Então eles injetam bastante veneno. E esse dente ele é como se fosse uma seringa. Ele é furado no meio. Tá? E ele é tão grande, tá, que ele fica dobrado enquanto a serpente está com a boca fechada. Tá? Então ele está ligado a músculos e quando ela vai dar o bote, ela abre a boca e esses dentes automaticamente vêm para frente. Então ela injeta o veneno e recolhe. Essa é a estratégia, diferente da coral, que morde e precisa ficar segurando para injetar o veneno. Tá? E aí nós temos as serpentes com a dentição opistóglifa, ou seja, tem dentes que inoculam um veneno ou uma saliva tóxica. Tá? São dentes bem pequenos, como a gente está vendo aqui, tá? Só que ficam localizados bem atrás da boca. Tá? Então por isso que os acidentes com humanos são raros também. Tá? Porque ela precisa, né, morder, e diferente ainda da coral, ela precisa ainda ajeitar a mordedura para pegar lá atrás nos dentes que injetam veneno. Então, olha só, nesse caso aqui, a gente tem algumas espécies no Brasil, né, que têm acidentes, mas no geral não são acidentes graves. E são acidentes geralmente com pessoas que tentaram manipular elas. Tá? Tentaram pegar elas e a cobra vai lá e fica tentando morder e a pessoa acaba envenenando. Tá? Tem um caso de morte aqui no Rio Grande do Sul por espécies desse grupo, do grupo das opistóglifas. Então, boa parte dessas serpentes que causam mais acidentes, tá, que é o caso das jararacas, das cascavéis, elas têm glândulas de veneno, tá, que produzem um grande volume. Tá, e a cobra investe muito para produzir esse veneno. Tá? É uma quantidade de energia, né, enorme para o animal que ele não quer desperdiçar, porque a função principal é para caça, né, mas ela usa muito bem esse recurso para se defender também. Né? E no caso das jararacas, ela não pensa duas vezes se ela se sente ameaçada em dar um bote. Tá? E esse bote, ela pode inocular veneno na quantidade que ela desejar. Então ela tem o controle da quantidade de veneno. Tá? E aí tem aquele mito, geralmente, não, mas as espécies, as cobras, quando são novas, elas não conseguem controlar muito bem a quantidade de veneno que injetam, por isso elas são mais perigosas. Não, isso é bobagem. A cobra já nasce com todo o aparato, né, uma cobra peçonhenta já nasce com todo o aparato disponível para sair já se alimentando. Tá? E ela controla, sim, a quantidade de veneno. Né? A composição dos venenos varia muito, inclusive, dentro da mesma espécie. Tá? Inclusive dentro do mesmo indivíduo ao longo da vida. E essa produção, né, ela vai ocorrendo ao longo de toda a vida também. Se ela usa para dar um bote numa pessoa e injetar o veneno, né, pode ter certeza que ela não usou todo o veneno. Se ela precisar dar outro bote, vai ter veneno ali para dar mais um bote e envenenar de novo a pessoa. Então, a mesma cobra ela pode dar vários botes e vai sobrar veneno ali. Tá? Agora, existem casos também, não são poucos, né, para algumas espécies como a cascavel, de 15% dos casos de acidentes com cascavel de não ter envenenamento. Ou seja, a cascavel foi lá, deu um bote, que a gente chama de bote ou picada seca. Quer dizer, ela vai lá, perfura a pele, mas não injeta o veneno. Por N motivos, para não desperdiçar, pode ser. Pode ser que ela tenha usado boa parte do veneno para se alimentar antes, e aí não deu tempo para produzir. Tá? Mas nós não somos presas dessas serpentes. Tá? Então ela não tem interesse nenhum de ficar gastando o líquido precioso dela com a gente. Tá? Mas sim, ela tem a capacidade de produzir esse veneno ao longo de toda a vida. Na verdade, a língua bifurcada, ela não é uma característica só das serpentes, né? Vários lagartos têm essa língua bifurcada, vários escamados. Essa língua bifurcada, ela aumenta a superfície de contato com o ar, que pega essas partículas que estão ali, né?
E existe um órgão no teto, né, do palato desses animais, que é o órgão de Jacobson. Então essa língua, quando retorna para dentro da boca, é colocada em contato com esse órgão de Jacobson, e ali é como se fosse um nariz da cobra, né? Então ela consegue sentir os odores, né? Com nervos que se conectam direto ao cérebro dela. Então, quando a cobra está botando a língua para fora, ela está cheirando. Tá? Ela não tem a narina dela não sente cheiro. A narina é para respirar. Quem sente gosto, quem sente cheiro, é a língua em contato com o órgão de Jacobson. Serpente escuta? Não. Elas não são totalmente surdas, porque elas conseguem sentir vibrações. Deslocamento, por exemplo, de alguém batendo no pé, no chão. Tá? Isso ela consegue sentir. Agora, chegar uma cobra e começar a gritar com ela, não vai nem dar bola para ti, porque ela não vai ouvir. Tá? Elas não têm um ouvido externo. Tá? Diferente dos lagartos. Lagartos, mesmo aqueles que não têm perna, eles têm um tímpano. Tá? Mas cobras não. Cobras não têm pálpebras. Então tu não vai ver uma cobra piscando para você. Tá? Ao mesmo tempo, né, lagartos já têm uma pálpebra. O nome correto é serpente, é víbora ou é cobra? Ou é tudo a mesma coisa? Bom, de vez em quando aparece perguntas como essa aí nas redes sociais, tá? E as pessoas vão dizer, não, mas cobra é um grupo mais específico, né, que se refere à cobra naja, à família dos elápide, né, os elapídeos. Sim, se a gente for lá para os Estados Unidos, se for para a Europa, eles vão se referir à cobra geralmente aqueles grupos que pertencem ao grupo das najas, tá? Que são aqueles que têm aquelas expansões, né, no lado da cabeça, né, que são chamados de capelo, né, que é para intimidar mesmo o agressor. Tá? Aqui no Brasil, gente, cobra, serpente são usados como sinônimos. Então, enfim, a gente pode até fazer essa discussão assim, não, mas serpente é o nome do grupo, né, que inclui víboras, que inclui o grupo das cobras. Mas, gente, isso é uma discussão que é infrutífera, porque hoje em dia no Brasil, né, cobra e serpente são usados popularmente como sinônimos. Se vocês quiserem fazer essa explicação para as pessoas vão dormir. Não vão nem ouvir para vocês. Tá? Mas é assim. Tá? Biologicamente falando, cobra é um grupo monofilético menor do que o grupo das serpentes. Tá? E víbora é o nome que a gente dá, né, para as serpentes que pertencem à família Viperidae. Tá? A família das vipers, das víboras em inglês. Que aí inclui, né, a surucucu, pico de jaca, a cascavel e as jararacas. Tá? Todas essas pertencem à família Viperidae. São chamadas de víboras. Por que isso é importante? Porque essas víboras são as serpentes que mais causam acidentes e mais matam aqui no Brasil. Tá? Como que eu reconheço? Bom, coral, a gente, né, trata coral verdadeira e coral falsa como sempre é uma espécie que é possível de causar acidente. É muito difícil a gente, né, pessoas que não têm conhecimento técnico nesses grupos, saber diferenciar uma verdadeira de uma falsa. Algumas falsas imitam muito bem as verdadeiras. Na dúvida, considera como verdadeira e deixa ela seguir o caminho. Agora, né, as cobras, as víboras, essas são mais fáceis da gente identificar, tecnicamente, se a gente estiver atento a alguns detalhes. Que detalhes são esses? Bom, as víboras aqui do Brasil, né, todas têm uma estrutura, que a gente dá o nome de fosseta loreal. Tá? Percebam que a cabeça das víboras brasileiras, elas têm um formato mais triangular. Agora, cabeça triangular não é sinônimo de ser peçonhento, porque jiboias, por exemplo, têm cabeça triangular e não é peçonhento. Tá? Olhos em fenda, as víboras têm, mas existem espécies, né, que não são peçonhentas que também têm esses olhos em fenda.
A única característica que é quente mesmo, para a gente identificar uma víbora peçonhenta, é a presença da fosseta loreal. É um orifício, né, que fica entre a narina e o olho e que o bicho usa para detectar calor. Então, associada a essa fosseta loreal, né, existe um órgão aqui, né, que se conecta ao cérebro desse animal. Tá? E manda informações de infravermelho, digamos assim, radiação infravermelho para o cérebro. Ele é tão sensível, esse órgão, que o bicho consegue detectar diferenças de temperatura de 0,001 graus, né, Celsius de alguma coisa que passa na frente dele. Então, esses animais comem basicamente, na fase adulta, né, mamíferos, roedores principalmente. Então, né, passando o ratinho à noite ali, ela vai usar primeiramente o senso da fosseta loreal, que é a radiação infravermelha. Tá? Então vai detectar o calor, né, e depois se aproximando, né, vai conseguir sentir cheiros, vai usar os olhos. Tá? Se a serpente tiver fosseta loreal, fica ligado, né? 100% de certeza que é uma espécie peçonhenta. Tá? Pode ser uma jararaca, pode ser uma cascavel, pode ser uma surucucu, vocês não vão encontrar aqui. Tá? Cascavel na região de Pelotas e Rio Grande também não vai ter. Provavelmente uma espécie do grupo das jararacas. Tá? Mas é tão pequenininho o furo. Gente, mas se vocês estiverem perto, vocês vão ver outras características também. Tá? Por exemplo, as escamas das víboras geralmente são pontiagudas e quilhadas, ou seja, tem desenhos em cima dela. Então, a gente percebe que, né, existe uma esculturação nessas escamas, né? Umas bordas. Coisas que a gente não observa nas outras, que tem uma pele mais lisa, uma escama mais lisa.